Olá pessoal, dando sequência então aos nossos exemplos sobre sistema de produção contínua, hoje nós vamos ver um exemplo em que nós temos um departamento de produção, mas dois períodos. O que significa isso? Quando a produção se inicia em um período e é concluída no próximo período, e neste próximo período temos um novo início de produção, de um novo lote de produção, porque, como o próprio nome diz, a produção é contínua. Os departamentos estão sempre recebendo novos produtos e finalizando produtos de períodos anteriores, ok? Vamos para o nosso exemplo, então. Nós temos aqui, então, uma indústria que tem um departamento de produção e dois períodos, com equivalência de produção. Então, supondo que esse fabricante produza o produto Y, e no departamento de montagem, esse produto Y ele recebe R$20 de material direto, R$40 de mão de obra direta e R$70 de custo indireto de fabricação. Lembrando que são custos unitários. Então, em janeiro, o departamento de montagem ele inicia a fabricação de 800 unidades, conclui 600, ficando 20 unidades na produção em andamento, em estágio de acabamento de 50%. Em fevereiro, esse mesmo departamento de montagem conclui as 200 unidades não acabadas em janeiro e inicia uma nova fabricação de outras 1.000 unidades, concluindo 700, ficando 300 unidades na produção em andamento, em estágio de acabamento de 40%. E aqui embaixo nós temos algumas informações para a gente conseguir calcular, resolver esse exemplo. Então, no início do mês de janeiro, não havia produção em nenhum andamento, não havia nenhuma produção em andamento em nenhum dos departamentos, neste caso só o departamento de montagem. Com a montagem concluída, os produtos são transferidos ao estoque de produtos acabados. A matéria-prima, que é o material direto, é continuamente introduzido na produção. Isso é uma informação importante, porque a matéria-prima não é aplicada no início do processo, ela é aplicada conforme vai se montando esse produto, ao longo de todo o período. O estágio médio de acabamento das unidades que permanecem na produção em andamento, para efeito de apuração de custos, se aplica ao material direto, à MOD e ao CIF, tá? Então aqui, essa última informação reforça essa informação anterior aqui sobre a forma que a matéria-prima é aplicada durante o processo produtivo. Bom, então vamos em janeiro, que é o início da produção, da fabricação das 800 unidades. Sabemos que 600 foram concluídas. 200 unidades em andamento estão em estágio de acabamento de 50%. Vamos então para o nosso mapa de produção de janeiro deste departamento de montagem, tanto para a produção acabada como para a produção em elaboração. Então sabemos que em janeiro foram iniciadas 800 unidades para serem produzidas, 200 ficaram em processo no final do mês de janeiro, 600 foram concluídas nesse mês. Então significa que 600 unidades receberam material direto, MOD e CIF, multiplicado então pelas quantidades, temos aqui o custo total aplicado nessas 600 unidades, né, totalizando 78.000. Sabemos que o custo unitário desse produto Y é R$130. Em relação à produção em elaboração, então 200 unidades, né, foram iniciadas em janeiro, mas não foram concluídas, tá? O estágio de acabamento dessas 200 unidades é de 50%. O que significa isso? Que 50% dessas 200 unidades receberam, 50% na verdade dos insumos foram aplicados nessas 200 unidades. Então, de repente, pode ser assim, que 100 unidades receberam material direto, 50 unidades receberam MOD e 30 receberam CIF, mas para a gente conseguir calcular, ter uma precisão maior de qual, o que a gente precisa saber não é o estágio de acabamento de cada unidade do produto, mas na verdade o valor de custos que já foram aplicados nessa produção em andamento,
que ficaram em elaboração. Então, a gente usa a produção equivalente. Então, sabemos que 50% dessas 200 unidades em andamento já receberam o quê? Custos. Então, em termos de unidades acabadas, 200 unidades em processo vezes 50% de recebimento de custos, sabemos que seria o equivalente a 100 unidades que já receberam esses custos. Por isso que nós colocamos aqui que dessas 200 unidades em elaboração e andamento, 100 delas já receberam material direto, MOD e CIF. Multiplicado por essa quantidade, sabemos que em relação aos produtos em elaboração, elas já receberam 13 mil de custos, que é a somatória desses três elementos aqui. Como que fica então a contabilização no final de janeiro, no encerramento de janeiro desse departamento? Então, a contabilização do departamento de montagem em janeiro. Debitamos departamento de montagem 91 mil, que é a somatória dos 78 mil, que são os produtos que foram finalizados, mais os 13 mil, que são os produtos em andamento. Creditamos material direto aplicado, 14 mil, que é a somatória do material direto aplicado nas unidades acabadas e nas unidades em elaboração. Creditamos MOD aplicada, 28 mil, que é a somatória da MOD aplicada nos produtos finalizados, mais a MOD aplicada nos produtos em elaboração. Creditamos CIF, 49 mil, que é a somatória dos 42 mil de CIF aplicado nos produtos acabados, finalizados, mais 7 mil de CIF aplicado nos produtos em elaboração. Então, fazemos aqui tudo que o departamento de montagem recebeu, 91 mil, 78 mais 13. No final de janeiro, então, sabemos que 78 mil foi concluída, então debitamos estoque de produto acabado, lá no balanço patrimonial, creditamos departamento de montagem, 78 mil. Então, significa que esses produtos estão finalizados, prontos para serem vendidos. Os produtos em elaboração. Debitamos estoque de produto em processo, creditamos departamento de montagem, 13 mil reais, que é o valor que nós achamos pela equivalência de produção desses produtos em elaboração. Agora nós vamos ver como é que fica a produção do departamento de montagem em fevereiro, no início de fevereiro, tá? Então, em fevereiro, o departamento de montagem vai concluir aquelas 200 unidades que ele iniciou em janeiro. Ele vai iniciar a fabricação de outras 1.000 unidades, e dessas 1.000 unidades, ele conclui 700 unidades, 300 unidades ficaram na produção em andamento, em estágio de acabamento de 40%, ou seja, dessas 300 unidades que ficaram em elaboração em fevereiro, 40% foi aplicado já de elementos de custos aplicados então 40%. Então, como é que fica o nosso mapa de produção? Ele fica um pouquinho diferente, tá? Porque aqui nós temos o estoque inicial de produtos em processo, que é aquelas unidades que foram iniciadas em janeiro, mas não foram concluídas. Então, temos aqui as 200 unidades, que equivalem a um custo já aplicado em janeiro de 13 mil reais, conforme o mapa de produção lá de janeiro, que nós vimos no slide anterior. Temos aqui, então, essa finalização, né? Elas são concluídas em fevereiro. Então, se o estoque inicial de produto em processo é 200 unidades, que foram as que ficaram em elaboração em janeiro, e elas já tinham sido, proporcionalmente 100 delas, já tinham sido concluídas, né? Recebido 13 mil, então faltou concluir o quê? O restante, os outros 50% de acabamento, que aqui também aplicamos o que? A equivalência, que é o restante. Vou voltar ao slide anterior para mostrar isso para vocês. No slide anterior, nós vimos que a equivalência era de metade dessa produção de produtos em andamento, equivalente a 100 unidades. Então, metade da produção que já tinha recebido custo, 13 mil reais. Então, a outra metade são mais 13, ou seja, mais 100 unidades para concluir as 200. Por isso que tem aqui a equivalência de produção novamente. O restante 50% das 200, 100, recebendo material direto,
MOD e CIF, multiplicado então por essa quantidade de 100, temos o custo total de elementos de custos, né, de custos aplicados em fevereiro para se concluir então essas unidades. Então, as 200 unidades são finalizadas em fevereiro, totalizando um custo de 26 mil, sendo 13 mil do período anterior, né, e mais esses aplicados em fevereiro, totaliza 26. Sabemos que em fevereiro iniciou-se a produção de um novo lote de produtos, 1.000 unidades. 300 ficaram em processo ao final de fevereiro, sendo concluídas apenas 700 unidades. Então, essas 700 unidades vão receber material direto, MOD e CIF, nesses valores unitários que nós colocamos aqui, multiplicamos por essa quantidade que foi finalizada, temos aqui os custos totais aplicados nessa produção, desta nova produção iniciada e acabada em fevereiro, certo? Essa produção de 700 unidades totaliza um custo de 91 mil, que é a somatória desses três elementos. Então, nós temos aqui produção iniciada e acabada no período, 700, totalizando 91 mil, mais o que foi finalizado do período anterior, as 200 unidades. Temos, então, um valor total de produtos acabados de 117 mil reais, que é a somatória da produção iniciada e acabada em fevereiro, mais a produção acabada que foi iniciada em janeiro. Então, temos 117 mil. São 900 unidades, as 700 fabricadas em fevereiro e as 200 que foram finalizadas também em fevereiro, mas iniciadas em janeiro. 900 unidades, então, que vão para estoque de produtos acabados. E o mapa de produção dessas 300 unidades que ficaram em produção ainda, em elaboração, que são essas 300 unidades aqui, ó, em processo. Temos o nosso mapa de produção dos produtos em elaboração, são 300 unidades. O estágio de acabamento que a produção passa de informação é que elas já receberam 40% de custos, então 300 unidades vezes 40%, 120 unidades. Então, 120 unidades é a proporção que nós calculamos aqui de custos que são aplicados a esses produtos em processo. Então, colocamos aqui o valor unitário desses custos, nessa produção equivalente aqui de 120 unidades. Temos aqui um custo total de produtos em elaboração de 15.600. Como que fica, então, a contabilização no final de fevereiro? Então, a contabilização do departamento de montagem em fevereiro. Debitamos departamento de montagem no valor de 132.600, que é a somatória de 117 mais 15.600, tanto da produção acabada quanto da produção em andamento. Creditamos material direto aplicado, 18.400. Qual foi o material direto aplicado na produção de fevereiro no departamento de montagem? Material direto, nós temos aqui R$2.000, referente àquelas unidades fabricadas, iniciadas em janeiro e concluídas aqui em fevereiro, 2.000, mais os 14.000 da produção iniciada e finalizada em fevereiro, mais o material direto aplicado nos produtos que ficaram em elaboração, parte ainda que está em produção. Creditamos MOD aplicada 36.800, que é a MOD aplicada na produção que foi iniciada em janeiro e finalizada em fevereiro, mais a MOD aplicada aqui em fevereiro, referente à produção iniciada também em fevereiro, e mais a MOD aplicada nos produtos em elaboração do mês de fevereiro. Creditamos CIF aplicado 64.400, que é a somatória do CIF aplicado aqui, no restante da produção que foi iniciada em janeiro, mais 49.000 de CIF da produção iniciada e acabada de fevereiro, mais 8.400 de CIF aplicado aqui nos produtos que ficaram em elaboração do mês de fevereiro. Bom, encerrado o período de fevereiro, nós vamos transferir a produção que foi acabada para estoque de produto acabado. Então, debitamos estoque de produto acabado
e creditamos departamento de montagem, 117 mil, que equivale às 900 unidades, que é 700 que foram iniciadas e finalizadas em fevereiro, mais as que foram concluídas em fevereiro, referente à produção iniciada em janeiro. E debitamos estoque de produto em processo, creditamos departamento de montagem, que são os 15.600, que são os produtos que ficaram em elaboração.